Olá, olá! Seja mais uma vez muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. E aqui a gente fala sobre o direito das famílias e sucessões de uma forma muito prática. O objetivo é sempre trazer informações claras que façam a diferença no seu dia a dia para você e, é claro, para a sua família. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre como funciona o inventário extrajudicial, quais são os passos que você vai precisar percorrer para chegar ao objetivo final, que é a divisão dos bens, a herança. Então fica aqui comigo se você quer aprender um pouco mais sobre isso. Vamos começar então? Bom, se você chegou até aqui é porque você está prestes a enfrentar ou já não está enfrentando um processo de inventário. Mas a gente precisa entender então para que serve esse procedimento, qual a finalidade do inventário. É basicamente realizar a transferência da titularidade dos bens da pessoa falecida para os seus herdeiros. Se em um procedimento de inventário você não consegue, por exemplo, realizar a venda de um apartamento, ter acesso às contas bancárias para verificar os valores disponíveis, ou então até mesmo transferir para o seu nome um carro. E esse procedimento de inventário, ele é obrigatório e possui um prazo de 2 meses a contar da data do falecimento para ser aberto. Qual a consequência, então, da não abertura do inventário? A incidência de multa, que vai variar o percentual conforme os estados do país. Eu particularmente não concordo muito com isso. Há quem discorde, inclusive, da doutrina pela ausência de previsão legal, mas o STJ já se posicionou nesse sentido, informando que não é inconstitucional a cobrança de multa pela ausência de abertura de inventário pelos estados. Então, a gente não tem muito o que fazer a não ser seguir as regras. Mas o que você precisa verificar, então, antes de mais nada? Para você poder abrir um inventário extrajudicial, você vai ter que seguir 2 requisitos. O primeiro deles é a inexistência de conflito entre os herdeiros. Você e os demais herdeiros devem estar de acordo, por exemplo, em relação à partilha dos bens e a qualidade de herdeiro, ou seja, quem é e quem não é herdeiro. Vocês devem ter isso muito claro, não deve haver discordância. Caso contrário, vocês terão que ingressar com o inventário judicial. E qual é outro requisito, então? A pessoa falecida, ela não deve ter deixado testamento. Se essa pessoa que faleceu, ela por algum acaso deixou um testamento, então vai ser necessário, antes de entrar com o inventário extrajudicial, ingressar com a ação de abertura e cumprimento de testamento. E para que serve então essa ação? É para o juiz verificar se todos os requisitos legais foram cumpridos, se o testamento é um documento válido. E aí é importante a gente destacar também que nesse processo de abertura e cumprimento de testamento, se inexistir conflito entre os herdeiros, você pode desde já solicitar ao juiz que seja autorizado a abertura de inventário extrajudicial. O juiz vai autorizar, porque não vai haver empecilho algum, e você vai seguir normalmente com o inventário extrajudicial. Esse procedimento é feito no cartório e ele pode ser feito em qualquer tabelionato de notas da escolha dos herdeiros. E é importante a gente destacar que o inventário extrajudicial, ele não segue as regras de competência do inventário judicial. Como assim, então? Vamos supor que a pessoa faleceu na cidade de São Paulo, mas você e todos os herdeiros residem na cidade de Salvador. Não quer dizer nada o fato do último domicílio da pessoa ter sido na cidade de São Paulo, porque não há vinculação a essa competência. Vocês podem muito bem escolher um tabelionato de notas aqui na cidade de Salvador e abrir esse inventário sem problema algum. Então, depois que você verificar a questão desses 2 requisitos que eu mencionei, a gente vai partir para o primeiro passo. Qual é esse primeiro passo? A escolha de advogado. Sim, porque não quer dizer que só porque o inventário vai ser feito no cartório que não vai precisar de advogado, muito pelo contrário. A presença do advogado é obrigatória no momento da assinatura da escritura pública da partilha dos bens. E por que então a presença do advogado é tão relevante? Muito simples, para ele verificar se toda aquela partilha ela está de acordo com a lei, se todos os herdeiros foram respeitados, se ninguém foi deixado de fora, e o mais importante, é o advogado que vai elaborar o plano de partilha dos bens. Passado então esse primeiro passo, nós vamos para o segundo, que é basicamente você verificar e juntar todos os documentos necessários da pessoa falecida, do cônjuge, dos herdeiros e, é claro, de todos os bens. Antes da pessoa falecida é certidão de óbito, o documento com foto, RG, e as certidões negativas de débito que você vai solicitar junto à Fazenda Pública.
Se a pessoa falecida era casada, vai precisar da certidão de casamento atualizada dos 3 últimos meses. E por que é feita essa exigência? Porque pode ser que anteriormente tenha sido feita uma alteração no regime de bens. Então é importante ser atualizada dos 3 últimos meses. E é claro, do cônjuge, então, sobrevivente, ele vai ter que apresentar essa certidão de casamento, o seu documento com foto. Se a gente está falando, então, de uma pessoa falecida que convivia em união estável e esse companheiro sobrevivente, ele tinha um contrato de união estável que foi devidamente registrado, ou então escritura pública de união estável, ele vai apresentar esses documentos. Mas se a gente fala de um companheiro sobrevivente que não tinha nenhum desses documentos e todos os herdeiros reconhecem que, de fato, havia uma união estável entre esse companheiro e a pessoa que faleceu, isso pode constar em escritura pública e não vai ser necessário demonstrar documento algum, basta que todos os herdeiros estejam de acordo em relação à existência dessa união. Depois que a gente passar por esse passo de você juntar todos os documentos, e aí é importante repassar todas as informações para o advogado, porque ele mesmo pode solicitar, inclusive, os documentos em relação à titularidade da propriedade dos bens, tá? E aí a gente passa para o terceiro passo, que é a elaboração desse plano de partilha. Depois que o advogado elaborar nesse terceiro passo, esse plano de partilha, ou seja, documentar exatamente como os bens serão distribuídos, o que vai ficar para quem, aí sim a gente vai partir para o quinto passo, que é o protocolo do requerimento da abertura desse inventário extrajudicial. É nesse protocolo que vão ser fornecidos, por exemplo, o plano de partilha, toda a documentação que eu mencionei lá no segundo passo. Depois que a gente fizer isso, a gente vai partir então para o sexto passo, que é o cálculo do ITCMD. Existem alguns cartórios que eles mesmos, inclusive, fazem junto à Cefaz a realização desses cálculos. Tem o estado de São Paulo também, que, por exemplo, é feito online essa declaração do ITCMD. Então, você vai ter que consultar, de fato, como funcionam as regras do estado aonde você vai abrir esse inventário extrajudicial. Mas depois que for feito esse cálculo, então você vai partir para o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão em Causa-Mortes. E por que precisa efetuar o pagamento desse imposto? Sem o pagamento desse imposto, não vai ser feita a transferência da titularidade dos bens, é muito simples. E é importante a gente destacar que o percentual vai variar conforme cada estado do país. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, o ITCMD varia de 4% a 8%, ou seja, quanto maior for o valor do bem a ser inventariado, maior será o pagamento do ITCMD. Então, você vai precisar efetuar o pagamento desse ITCMD. Ah, mas se os herdeiros não tiverem dinheiro disponível, vou te dar aqui duas soluções. A primeira é ou vender o bem imóvel que consta no espólio, e isso pode ser feito atualmente no inventário extrajudicial, coisa que não era possível antes da resolução 571 do CNJ, mas você pode pedir autorização ao tabelião para poder realizar a venda desse bem imóvel com o dinheiro da venda, efetuar o pagamento das custas e do ITCMD, obviamente. Outra opção é, se a pessoa falecida deixou valores em conta para isso, é o inventariante, que vai ser a pessoa nomeada lá no início, e eu até tinha esquecido de falar, porque a gente vai precisar, inclusive, indicar o inventariante nesse protocolo, ou então até mesmo em momento anterior à abertura de inventário, fazer uma escritura pública de nomeação de inventariante, que é a pessoa responsável por representar o espólio dentro e fora ali do juízo, e é claro, lidar com a questão, por exemplo, do pagamento dos bens, fornecer toda a documentação que for necessária, enfim, é o verdadeiro representante do espólio dos bens da pessoa falecida. Então, esse inventariante, ele vai ter poderes para poder buscar nas contas bancárias da pessoa falecida se existiam valores suficientes para poder realizar o pagamento do ITCMD e das custas cartorárias. Então, depois que a gente fizer essa movimentação do pagamento, aí sim vai estar tudo ok para a gente partir para o passo que é a assinatura da escritura pública de inventário. Então, nessa assinatura da escritura pública, deverão comparecer todos os herdeiros, os seus respectivos cônjuges, com exceção daqueles que forem casados no regime da separação convencional ou obrigatória, e, é claro, junto com o advogado, que vão assinar junto com o tabelião essa escritura pública. Depois que assinar essa escritura pública, houve a transferência automática dos bens? Ainda não. Você vai precisar pegar essa escritura pública e levar, por exemplo, para o cartório de registro de imóveis, aonde o imóvel está localizado, e fazer esse registro para poder fazer a transferência. A mesma coisa se a gente está falando de um carro, você ir até o órgão responsável para poder realizar a transferência.
Então, se a gente está falando, por exemplo, de valores deixados em contas bancárias, você vai pegar essa escritura pública assinada e vai levar até o banco para poder transferir para você esses valores. Então, é basicamente assim como funciona o inventário extrajudicial. Não tem muita complicação e o segredo é você contar com um profissional que seja especializado para poder conduzir esse processo de uma forma célere e, é claro, muito mais eficiente. Se você gostou aqui desse conteúdo, desse vídeo, então se você tem alguma dúvida, me manda aqui nos comentários abaixo e a gente se vê num próximo vídeo sobre o direito das famílias e sucessões. Um beijo, muitíssimo obrigada por ter assistido.